Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de farmacologia aplicada à enfermagem. Na aula passada, nós falamos sobre os anestésicos, dando início ao grupo dos fármacos que agem no sistema nervoso central. E hoje nós vamos adentrar nos fármacos analgésicos, e essa aula vai ser dividida em duas partes, em fármacos analgésicos não narcóticos e fármacos analgésicos opioides, para não ficar muito extenso e para também ajudar vocês a diferenciar as duas classes, ok? Então vamos dar sequência. Então não tem como nós falarmos em analgésico sem relembrar a fisiopatologia da dor. O que significa isso? Fisiopatologia é compreender o mecanismo que faz o estímulo da dor ser provocado no ser humano, nos mamíferos e em outros seres vivos, tá? Aqui eu vou trazer o conceito de dor para os seres humanos, que é da Associação Internacional para Estudo da Dor, Estudos da Dor, a IASP, então existe a Associação Internacional e também tem a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. Na verdade, a definição de dor, ela é muito complexa, porque definir e quantificar dor sempre é uma tarefa difícil para os profissionais. Então, mais difícil do que tratar a própria dor. Mas é muito importante, porque também define muitas questões de políticas de saúde pública, também definem como o indivíduo vai ser atendido, qual é a prioridade que ele deve ter, enfim. Então, assim, a primeira definição, conceito e definição de dor que a IASP traz é de 1979, que era que perdurava até os últimos anos, até que em 2018 a IASP criou uma força-tarefa para discutir e revisar o conceito de dor, mediante solicitação de pesquisadores e especialistas, porque eles argumentaram que o conceito de dor que tinha anteriormente era limitado. Então, ainda nesse conceito atual, que é agora de 2020, ainda tem bastante discussão sobre as limitações que o conceito de dor traz. Mas é o nosso conceito e definição atual, tá? Então, a IASP traz para nós que a dor, ela consiste em uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real potencial. Eu vou explicar parte por parte, tá? Então, esse é o conceito atual que nós temos, é o mais moderno de definição de dor. E nós temos várias escalas e instrumentos que nos auxiliam em quantificar a dor, né? A dor, ela é um sinal clínico subjetivo, então é difícil para o profissional quantificar e definir que tipo de dor e qual é o grau de dor que o outro indivíduo está sentindo. Então, a dor é subjetiva até mesmo dentro no contexto do próprio indivíduo, porque se ele estiver em outro contexto, em outro momento da vida dele, essa quantificação de dor pode mudar. É comum nós ouvirmos relatos, eu achava que a pior dor era a dor do parto, mas a pior dor é a que eu senti, por exemplo, numa cólica renal, né? Então muda a quantificação de dor de um indivíduo para o outro, por isso ela é sempre subjetiva. Então é uma experiência sensitiva, porque faz alteração a nível do sistema nervoso, claro, e é uma experiência que associamos a uma lesão tecidual real ou potencial. O que é uma lesão tecidual real? É aquela lesão que fica evidente para o clínico, para o avaliador, de que existe a lesão, né? Ou visível a olho nu, ou identificável em exame, por exemplo, um exame de imagem, tá? Então, é uma fratura, eu sei por um raio-x que existe uma lesão, então o paciente vai referir dor ou não, tá? E ele vai quantificar essa dor. Já a lesão potencial é aquela lesão que, por meio de uma consulta clínica, por uma avaliação completa, identifica-se que existe uma potencial lesão em algum tecido ou alguma área alvo do organismo, tá? Então, nem sempre a lesão ela é tão clara e tão evidente, mas mesmo assim, ela provoca dor. A dor também é uma experiência emocional. O que significa isso? Nós sabemos, eu sempre falo que a nossa mente
A nossa mente, então, ela cria, recria e também desconstrói. Então, os nossos aspectos emocionais, não só emocionais, mas também sociais, de relações, todos eles vão influenciar na dor que o indivíduo está sentindo, né? Então, essas são algumas das explicações do conceito de dor da IASP. Outra coisa que ele traz que também são experiências que se assemelham à dor, né? Assim, e eles definem que experiências que se assemelham à dor, mas não são desagradáveis, então não devem ser chamadas de dor. Então, a dor que não, ela é um estímulo, uma experiência sensitiva emocional, porém ela não é considerada desagradável, não deve ser chamada de dor. Então, por exemplo, um paciente que se submete a uma sessão de acupuntura e ele vai passar pelo procedimento do agulhamento, né? E ele vai ter uma sensação semelhante à dor, mas quando você pergunta se dói, ele fala que é uma sensação diferente, né? Que não chega a ser a desagradável. Então, essas não devem ser chamadas de dor, ok? E também nós temos as dores de razão psicológica, semelhante ao que eu citei acima, que não tem lesão tecidual aparente, tá? Bom, então a dor, ela varia conforme três principais mecanismos. Primeiro é o mecanismo da intensidade, segundo da qualidade e terceiro da duração. O mecanismo da intensidade é quantificar o tamanho da dor, a profundidade da dor, quanto aquela dor ela está representando para o indivíduo. A dor é considerado um dado subjetivo, é um dado mole que nós falamos, né? E na epidemiologia, quantificar dados moles significa endurecer dados moles, tornar duro, ou seja, tornar mensurável. Por isso que nós temos essas escalas de dor. Então, nós temos a escala visual analógica de dor, por exemplo, que nós tentamos quantificar mostrando para a pessoa assim que possível, né? Quando possível, para que ela identifique ou em forma de carinhas, né? Que tem expressão, ou então, por exemplo, de 0 a 10, de 0 a 5, quanto ela quantifica aquela dor, tá? E nós nunca poderemos julgar ou então querer modificar, como por exemplo assim, o paciente falou que está sentindo uma dor 9, né? Mas uma dor 9 ele está com determinada expressão. A gente também não pode menosprezar a clínica e a avaliação que o profissional está fazendo. Então, por isso que a anamnese é tão importante em casos de dor. Porque nós temos, por exemplo, posturas que auxiliam a identificar local e intensidade de dor, expressões faciais, né? Nós temos palpação, temos os métodos propedêuticos. Então, a gente tem várias ferramentas que nos auxiliam a quantificar a intensidade da dor. Mas sempre vai prevalecer aquilo que a pessoa que está sentindo a dor está relatando. Quanto à qualidade da dor, geralmente nós procuramos entender qual é o tipo de dor que a pessoa está sentindo. Então, nós temos dor pulsátil, temos dor de pontada, temos dor contínua, né? Dor de queimação. Então, isso é qualificar a dor. É que tipo de dor, qual é a forma de dor e como a pessoa ela relaciona. Então, as pessoas têm o costume de dizer, por exemplo, assim, é um tipo de dor de queimação, né? Parece que tem fogo ali, ou então é um tipo de dor de facada, ou tipo de dor de pontada, né? Então, essas dores, elas também auxiliam no diagnóstico e também elas conduzem o profissional ao tratamento adequado. E quanto à duração da dor, que também é uma dimensão extremamente importante, que é diferenciar se essa dor ela é aguda ou crônica. Então, por exemplo, nos protocolos de classificação de risco, em pronto atendimento, né? Vamos citar o exemplo do pronto atendimento. O critério de Manchester, por exemplo, ele vai considerar a quantidade de dor, né? A qualidade e a intensidade da dor que a pessoa está sentindo. Isso vai influenciar
no risco potencial que ele tem e no tempo de atendimento que ele deve ser atendido, né? E também na questão da duração. Então, lá no protocolo de Manchester, se a dor o paciente está sentindo há mais de 7 dias, a prioridade dele cai, né? Por mais que naquele momento ele esteja sentindo muita dor, né? Ou então o profissional pode perguntar, mas nessa intensidade, quando que começou? Começou agora a meia hora, por exemplo. Então daí ele vai colocar uma quantificação diferente. Então, por isso que eu falei que essas dimensões que qualificam a dor fazem diferença no momento de um atendimento, tá? E também vão influenciar no prognóstico daquele quadro, daquele paciente que ele está apresentando. Bom, não, a gente não tem só um mecanismo fisiopatológico, nem só um significado para a dor. Então, existem outras formas de mediação, né, que envolvem a emissão do sinal de dor para o organismo. Então, nem sempre ele vai vir pela mesma via. Vou tentar explicar um pouco mais para frente. Mas ele não vem somente pela mesma via, tá? E o mais complexo é que ela pode estar presente, na maioria das vezes ela está, quando numa lesão tecidual não é perceptível. Então, por exemplo, um paciente que relata dor lombar, e ele vai, faz os exames e não tem lesão aparente. Por exemplo, ele não tem uma hérnia de disco, ele não tem um bico de papagaio, ele não tem uma hérnia extrusa, ele não tem uma fratura, mas ele sente dor, né? Então, deve ser considerada e ela precisa ser classificada para ver qual é a melhor forma de tratamento, inclusive se farmacológico ou não, tá? E a dor tem aspectos multidimensionais. O que significa isso? Todo o contexto do indivíduo vai influenciar na quantificação da dor dele, na qualidade da dor e na duração, tá? Então, se é um problema mais antigo, que foi acumulando outros problemas junto, e outros fatores como, por exemplo, idade, dieta, uso de medicamentos, isso vai influenciar também na duração da dor. Provavelmente ele vai vir apresentar um quadro de dor crônica. A dor, então, ela pode ser considerada aguda ou crônica, como eu citei. Algumas literaturas trazem que a dor crônica ela é considerada a partir de 3 meses de duração, mesmo que intermitente. O que significa isso? Mesmo que comece e pare, tá? Mas se esse processo vir a 3 meses, acontecendo a 3 meses, então já é considerado crônica. Outras literaturas trazem que dor crônica tem que ser a partir de 6 meses, né? Eu sempre falo que quem tem dor tem pressa. Então, a dor crônica é a partir de ter que ficar esperando, por exemplo, sua dor não completou 6 meses ainda, então não é dor crônica. Então, você vai ficar agindo, tratando como dor aguda. Às vezes, você está fornecendo um analgésico para o paciente que está agredindo mais o organismo dele do que se você estivesse fornecendo a terapêutica adequada e prevenindo outras lesões, porque a gente sabe que se precisar entrar com um tratamento farmacológico, a gente vai ter o analgésico ou anti-inflamatório e ele vai trazer efeitos adversos, né? Só que a gente tem que pensar em custo-benefício, eu sempre falo isso, né? Se o custo, se as consequências que aquela medicação vai trazer para o organismo, elas sobressaem, elas são menores, na verdade, elas são inferiores à dor que a pessoa está sentindo, então, melhor entrar com a terapêutica. Outra coisa, tem que considerar também a perda de qualidade de vida. Quem tem dor tem perda de qualidade de vida, de alguma forma. Ou ela não consegue se movimentar direito, ela não consegue se relacionar direito, ela não consegue fazer as atividades do dia a dia, né? Então, é por isso que a gente tem vários instrumentos que tentam quantificar isso para tentar chegar à resposta terapêutica que melhor se encaixa. Bom, como eu falei, a gente não tem somente um mecanismo que desencadeia a dor no ser humano, tá? Então, aqui, esses aspectos multidimensionais que eu tô citando, eles são os 3 principais. O primeiro, eu falei, que pode ser aguda ou crônica. O segundo é o tipo da fisiopatologia, né? O que está desencadeando a dor. E o terceiro é que sempre que possível a dor ela deve ser definida pela perspectiva da pessoa que sente a dor
e não por um observador externo. Na verdade, esse terceiro aspecto multidimensional, ele é um dos alvos de crítica, né, pelos especialistas os especialistas da IAP, porque daí eles falam que isso põe em detrimento a avaliação, a anamnese do profissional, né, que é aquilo que a gente falou, postura, expressão, enfim, vários outros sinais que a gente observa. Mas mesmo assim, ainda prevalece a perspectiva da pessoa que sente a dor, porque só ela pode falar qual é o tamanho da dor que ela está sentindo, porque é o tamanho da dor que ela está sentindo para ela. Então, não tem como eu quantificar a dor da outra pessoa e dizer que ela está sentindo mais ou menos dor, tá? Então, por isso que, na verdade, não põe em detrimento. Uma coisa ela tem que casar com a outra, ela tem que andar junto com a outra, junto com o que o observador vê e o que a pessoa relata. Em relação à fisiopatologia, então, temos três tipos, né? Na verdade, são tentativas de classificar os tipos de dor, qual é a fisiopatologia da dor, né? Da onde que vem, qual é o mecanismo fisiológico da dor, tá? Então, nós temos três principais também. Temos a dor nociceptiva, temos a dor neuropática e a dor nociplástica. O que são esses bichos? Bom, primeiro, a dor nociceptiva é a mais comum das dores que as pessoas sentem no geral. Ela é aquela dor onde eu tenho uma lesão de tecido não neural, ou seja, não relacionado primariamente ao sistema nervoso central, tá? Não neural, ou seja, em ossos, músculos, ligamentos, articulações, são as dores mais comuns. Então, eu coloquei aqui a osteoartrite, mas, por exemplo, uma hérnia provoca uma dor nociceptiva, uma fratura provoca uma dor nociceptiva, uma luxação, tudo isso é dor nociceptiva. E daí ela tem um processo de inflamação ativo ali. Por isso o termo nociceptiva, eu vou falar depois. Na verdade, é uma dor decorrente de uma lesão do tecido. Então, é uma dor protetiva, é um mecanismo de autorregulação do organismo para combater aquela lesão. Ele precisa recuperar aquela lesão. Então, ele programa o organismo, né, tá? Não é tecido nervoso, tá? Então, ele programa o organismo, manda mensagem para o encéfalo e pede, né, solicita que seja reparado aquele tipo de tecido. Mas, assim, se eu tenho, por exemplo, uma ruptura de ligamento, não adianta só ficar tomando analgésico, eu preciso saber se é um caso cirúrgico ou não, tá? Para resolver o problema. O segundo tipo, então, da fisiopatologia da dor é a dor neuropática. Nesse caso, então, eu tenho lesão ou disfunção do sistema nervoso somatosensorial. O que significa isso? Eu tenho lesão real ou potencial instalada nos nervos. Por que lesão real ou instalada ou potencial instalada? Por exemplo, o caso da neuropatia diabética, né? Eu tenho como consequência um quadro de dor intensa, né? Um quadro de zika e chikungunya. Eu tenho uma dor neuropática provocada por uma transmissão viral. Agora, no caso da fibromialgia, que é o tipo de dor neuropática, eu não tenho lesão instalada visível, não é evidente, não é clara, né? Então, eu sei que está afetando os nervos pelo relato, né? Pela avaliação clínica, pela anamnese e também por outras ferramentas que o profissional tem. Então, por exemplo, no caso da fibromialgia mesmo, eu coloquei essa imagem aqui porque eles têm esses pontos. Esses pontos aqui são pontos dolorosos. Por si só, eles são pontos sensíveis, mas as pessoas que têm a tendência, né, que tem um quadro já bem completo, e além disso, esses pontos, eles são praticamente intocáveis, de tão sensíveis, de tão dolorosos, então é um teste que auxilia na tomada de decisão clínica, tá? Então é um tipo de dor neuropática. Por que eu tô explicando isso? Porque vocês vão ver que tem analgésicos que vão atuar
aqui no tipo de dor nociceptiva. E aí eu tenho analgésicos, né, geralmente mais potentes, né, só que com outro foco, com outro tipo, que vai se ligar a outro tipo de receptor, que vai ser na dor neuropática. E eu tenho também a dor nociplástica, que é a dor de nocicepção alterada, né? Eu tenho um mecanismo de nocicepção alterado, sem evidência clara de dano tecidual real ameaçado. Então, por exemplo, a dor lombar. Eu sei que se a pessoa ela tem uma má postura, ela vai estar com a musculatura sobrecarregada, então ela vai ter uma fraqueza de musculatura aqui na região da lombar e ela vai sentir dor, apesar dela não ter nenhuma lesão de musculatura, nenhuma ruptura de fibra da musculatura, nenhuma ruptura de osso, nem nada, mas ela sente dor, tá? Então vocês vão ver assim que um tipo de dor ela pode se encaixar em mais de um tipo de fisiopatologia, tá? Só que assim, precisa fazer uma diferenciação muito grande para não ficar tentando na clínica passar analgésicos que vão danificar outras partes e que não tem efeito terapêutico. Então precisa de uma clínica muito boa. E hoje também é discutida a questão da dor mista, que envolve a dor neuropática com a dor nociceptiva. Porque se eu tenho dor neuropática a nível de disfunção de sistema nervoso, e a gente sabe que os nossos tecidos são todos interligados, então como que eu não vou, como que eu posso ignorar a possibilidade de uma lesão de tecido não neural com uma disfunção de tecido neural, né? Então uma coisa pode vir junto à outra, e aí o clínico, né, que tem a decisão, que toma a decisão, ele precisa ter isso bem ciente, bem claro, né? E junto com as ferramentas de diagnóstico, tomar essa decisão para ver qual é o melhor analgésico nesse caso, ou qual é a melhor terapêutica, na verdade, né? Porque nesses casos aqui, principalmente esses que eu citei, a terapia farmacológica provavelmente não vai ser suficiente para o tratamento dessa dor, porque, como eu falei, a dor ela é multifatorial. Vamos lá então. Então, se na dor nociceptiva, que é a mais comum, que é aquela de tecidos não neurais, eu tenho um processo inflamatório instalado naquela região tecidual, eu tenho que pensar qual é a modulação da inflamação, tá? Então, eu coloquei assim, bem resumidamente, só para a gente relembrar a fisiopatologia da inflamação, para que a gente compreenda o que um analgésico vai fazer, tá? E depois eu vou explicar também por que a gente sempre engloba os anti-inflamatórios junto, porque eles têm uma potência, eles têm uma característica analgésica muito importante no tratamento da dor, tá? Então eu coloco aqui que a inflamação, na verdade, ela é uma resposta normal de proteção a lesões teciduais causadas por ou um trauma físico ou um agente químico ou microbiológico que é nocivo ao organismo, tá? Então, o que acontece? No processo inflamatório, a gente tem a produção das prostaglandinas, né? E a gente tem presença de sinais inflamatórios e também a febre como um sinal de alerta, né? As prostaglandinas, elas têm várias funções que não são nocivas, que são funções fisiológicas para o organismo. Eu quero que vocês lembrem algumas funções fundamentais das prostaglandinas no organismo. Primeira delas, modular a dor, controlar a intensidade de dor no organismo. Então, por exemplo, eu posso estar tendo um processo inflamatório agora em alguma região do meu organismo e não estou sentindo dor, tá? Porque eu tenho as prostaglandinas atuando ali a meu favor, a favor do meu organismo, certo? Outra coisa, a prostaglandina, ela tem função essencial no controle do tempo de trabalho de parto, tá? Isso influencia também, principalmente no segundo tempo do trabalho de parto. E aí vocês vão entender algumas coisinhas depois que eu vou falar sobre os analgésicos. Terceira coisa, as prostaglandinas são as substâncias responsáveis por controlar a produção de ácido e muco gastrointestinal,
E também fluxo de sangue nos rins. Então, eu coloquei aqui, ó, a contração uterina, secreção ácida de produção de muco gastrointestinal e fluxo de sangue nos rins. Tá, então eu já começo a pensar o seguinte: se os analgésicos que são utilizados, né? Se os anti-inflamatórios que são utilizados como analgésicos, eles inibem, né, a prostaglandina, que tem a função de modular a dor, porque se eu estou tendo dor intensa, é porque eu não estou tendo produção, eu estou tendo produção em excesso de prostaglandina. Então, o anti-inflamatório entra no organismo, já fazendo a inibição, né, das prostaglandinas, que por meio do ciclo da ciclooxigenase produz prostaglandina. Vamos lá. Tenho dor intensa, estou com problema na função na modulação da dor por excesso de produção de prostaglandina por meio da ciclooxigenase, que catalisa e faz biossíntese dos protozoanoides e os eosinoides também, que são enzimas que deveriam controlar a intensidade de dor. E esses outros fatores aqui também, secreção ácida e produção de muco gastrointestinal. Então, consequentemente, se eu estou inibindo a função ou a produção de prostaglandina com um anti-inflamatório, com analgésico, com função analgésica, né? Eu estou também inibindo esse controle aqui e essa função fisiológica que ela tem. Por isso que quando a gente toma um anti-inflamatório para dor, principalmente os anti-inflamatórios não esteroides, que são aqueles não hormonais, ou que a gente pode falar assim que é, entre aspas, o contrário dos corticoides, reduz a produção de muco protetor no tecido, no trato gastrointestinal, e o indivíduo pode apresentar sintomas como azia, ulceração péptica, hemorragia, tá? Então é uma das contraindicações. Só para vocês entenderem qual que é o caminho do pensamento, tá? Como é complexo você definir qual é a melhor terapêutica. Isso que a gente ainda não entrou em gestante, idoso e criança, tá? Que esses são casos específicos que eu vou falar. Então, assim, quais são as enzimas da ciclooxigenase, né? Quais são essas enzimas que são responsáveis pela produção das prostaglandinas que os anti-inflamatórios vão inibir? Então, eu vou falar das duas principais, que é a COX-1 e a COX-2, tá? E aí eu falo aqui que a inibição da COX-2 parece levar os efeitos, é a inibição da COX-2, tá? Que leva aos efeitos anti-inflamatórios e analgésicos dos anti-inflamatórios. Então, assim, como que eu tô falando de anti-inflamatório dentro dos analgésicos? Porque vocês vão ver que na prática e em pesquisa, na tomada de decisão, eles vêm como terapêutica indicada, tá? Às vezes tem casos que não é o primeiro caso de indicação, como por exemplo na gestação, tá? Então, primeiro, em caso de gestação, por exemplo, primeiro a gente entra com analgésico. Não funcionou, entra com os anti-inflamatórios não esteroides, porém não pode utilizar no terceiro trimestre de gestação, tá? Então, assim, na dor nociceptiva, eu tenho presença de inflamação. Eu tenho uma lesão tecidual em tecido não nervoso ou não neural, decorrente de um trauma físico, químico ou microbiológico. E então eu tenho aumento da síntese de prostaglandina, tá? Que tem a função de modular a dor, a inflamação e a febre, né? É ela que controla a produção de muco e secreção no trato gastrointestinal. Ela comanda a contração uterina e o fluxo de sangue nos rins. Então, a síntese de prostaglandinas por meio do processo da ciclooxigenase, que produz a COX-1 e a COX-2, é o processo que vai ser inibido com a ingestão ou então administração por via parenteral, né? Parenteral que não é enteral, ou seja, não é trato gastrointestinal,
então eu vou ter inibição da COX-1 e COX-2 e eu vou ter um efeito anti-inflamatório e analgésico dos anti-inflamatórios não esteroides, principalmente a inibição da COX-2, tá? Aí eu até coloco aqui, deixa eu ver se essa é a imagem aqui, tá? Eu vou explicar a imagem, mas eu vou ter que voltar nela depois. Então, eu coloco aqui. Anti-inflamatórios não esteroides, eles têm ação forte de efeito anti-inflamatório, efeito analgésico e antipirético. Pirético de pirose, que é febre, tá? E aí, se eu tenho efeito antipirético, eu tenho controle da febre. Ou seja, eu tenho em um só medicamento, uma classe de medicamentos, essas três opções. Só que eu também preciso considerar as contraindicações para ver se eu posso indicar esse medicamento para o meu paciente ou não. Já no caso, por exemplo, do paracetamol, que é considerado analgésico, ele tem efeito anti-inflamatório fraco, quase zero, tá? Apesar dele ser considerado um anti-inflamatório, ele tem efeito anti-inflamatório muito baixo. Mas eu tenho um efeito analgésico forte e antipirético forte, tá? Então, se eu não tenho um processo inflamatório avançado, eu posso fazer e não tiver outras contraindicações, como por exemplo, ser criança, né? Então eu posso indicar o paracetamol como primeira escolha em quadros de dor leve, tá? Eu coloco aqui então que os anti-inflamatórios não esteroides inibem a produção das prostaglandinas, que são mediadores produzidos na inflamação pela via da ciclooxigenase, que produz as enzimas COX-1 e COX-2, tá? A COX-1 é mais uma enzima constitutiva. Ela vai regular os processos celulares normais do organismo, como, por exemplo, a citoproteção gástrica, homeostase vascular, ou seja, ela mantém os níveis sanguíneos na densidade correta para eu não ter sangramentos, a agregação plaquetária, né? Lembrando da cascata da coagulação, que eu preciso também manter, e as funções reprodutivas e renal, ou seja, é uma enzima extremamente importante e que atua em vários sistemas. Então, eu tenho que tomar cuidado na recomendação da medicação por ser inibidora dessa enzima, que é a COX-1. Já a COX-2, ela é expressa também de maneira constitutiva em tecidos como cérebro, rins e ossos, articulações, tendões, e a expressão em outros locais aumenta durante estados inflamatórios crônicos. Então, o que significa isso? Quanto mais crônico o processo que está instalado, como, por exemplo, uma osteoartrite ou uma artrose degenerativa, que mais? Principalmente as questões relacionadas ao tecido ósseo e aos tendões e articulações, tá? Então, que são processos crônicos, que são multifatoriais. Então, eu tenho a presença forte da COX-2. Por isso que essas pessoas, elas sentem dor e, às vezes, um anti-inflamatório não esteroide, como um ibuprofeno, por exemplo, não é suficiente para tirar a dor. Mas isso vai muito da resposta do organismo, tá? Então, eu preciso que vocês compreendam o que é a COX-1 e a COX-2 para vocês verem onde que vão agir esses fármacos da classe dos anti-inflamatórios não esteroides, tá? Pensando sempre em analgesia, que é o nosso foco. Então, eu coloco aqui quais são os tipos de fármacos analgésicos que nós temos, tá? O primeiro, que é o mais famoso, mais comum, é o paracetamol. O paracetamol, ele é o paracetamol é o nome da classe da medicação, tá? Não é o nome comercial, é o nome da classe. O princípio do paracetamol é o acetaminofeno, mas ninguém fala esse nome, todo mundo conhece por paracetamol ou pelo nome comercial mais comum, coloquei um só aqui que é o Tylenol, tá? É vendido sem prescrição médica, então ele tem um uso indiscriminado. Aliás, vocês vão me ouvir falar bastante nessas aulas sobre o uso indiscriminado de analgésicos, principalmente os narcóticos, que são os analgésicos opioides, que são aqueles que produzem dependência e tolerância, tá? Mas voltando aqui.
Então, como eu falei, o princípio principal, qual é o mecanismo do paracetamol? É simples, ele não atua como um anti-inflamatório. Na verdade, a atuação anti-inflamatória dele é extremamente baixa. Eu não posso, se eu tiver um processo inflamatório com todos aqueles sinais de inflamação que a gente conhece, dor, rubor, calor, perda de função e tudo mais, a gente não pode usar ele como anti-inflamatório, ok? Então, ele inibe a síntese das prostaglandinas no sistema nervoso central, ou seja, no centro do comando do organismo, tá? Geralmente, o paracetamol ele vem associado com outra medicação para casos de dor moderada até a grave. Por exemplo, paracetamol associado com codeína, que é o famoso Paco, né, que é o nome comercial. Então, eu associo os dois para potencializar o efeito e já trato outras condições, tá? Ele é indicado, então, para crianças com infecções virais ou varicela, tá? Isso eu tô falando assim, por exemplo, principalmente abaixo, criança, a gente considera, nesse caso, abaixo de 12 anos, certo? Ele não é considerado um anti-inflamatório não esteroide, tá? E como eu falei, se não está indicado o efeito do anti-inflamatório não esteroide, então eu indico o paracetamol como primeira escolha, certo? E aí eu vou explicar por que não é a dipirona a primeira escolha. Mas assim, entre o paracetamol e a dipirona tem algumas diferenças. Uma delas é, o paracetamol ele tem maior risco de lesão hepática. Então, em pacientes com comprometimento hepático, potencial ou real, ou insuficiência renal, eu não posso, ou então eu preciso controlar a dor não, a controlar a doença hepática. Se o paciente tiver uma doença já instalada hepática, então geralmente na clínica, na verdade, não se passa. Até o próprio paciente já sabe que ele não pode fazer uso de paracetamol de jeito nenhum, porque ele tem metabolismo de primeira passagem, então ele vai direto para o fígado, tá? Ele vai ser metabolizado direto no fígado. Então, o que eu tô falando? Doença hepática, hepatite viral, esteatose hepática, história de alcoolismo, sem condições, não prescreve paracetamol de forma alguma, tá? E aí também é bem menos comum, mas existe a forma retal e intravenosa, né, do paracetamol. E ele tem excreção renal, por isso que eu tenho que verificar a história clínica do paciente. Já a dipirona, né, também tem efeito analgésico e antipirético, também tem baixa ação anti-inflamatória, também tem a forma oral, retal e injetável, e é muito comum esse ano, se vocês tivessem já em prática, vocês iam ver quem já está atuando, vocês veem que a dipirona ela é a droga de primeira escolha analgésica para muitos casos, tanto em pronto atendimento quanto em enfermaria, tá? E aí a dipirona ela deve ser diluída, eu não coloquei aqui, mas ela deve ser diluída, ela é uma ampola de 2 ml, né? E aí ela deve ser diluída para feita em bolos, né? E entre 30 segundos, administrada entre 30 segundos e 1 minuto na própria seringa, e é diluída para 8 ml de água destilada, tá? E feita direto na veia do paciente. Ou então intravenosa, intramuscular, tá? No glúteo, de preferência. Por mais que ela tenha 2 ml, lembra que eu falei que a primeira opção é sempre no glúteo, tá? Outra coisa, quem já administrou uma dipirona, ou então quem já recebeu uma dipirona injetável na forma intravascular, percebe a queda de pressão arterial, tá? Na hora, é um dos principais efeitos colaterais que ela tem. Se você administrar muito rápido, você pode despencar a pressão arterial do paciente. Então, o paciente que tem uma pressão 12,8, 11,7, ela pode ir a 9,6. Qual que é o risco? O paciente entrar em choque, tá? Então, tem que ser feita lenta, senão você vai provocar efeito colateral no teu paciente, tá? E pode vir a se tornar uma urgência. É contraindicada para pacientes diabéticos, tá? Porque reduz a manifestação da neuropatia diabética, então você não consegue controlar, a gente sabe que já tem redução, o paciente sente menos dor, por isso que ele faz lesões, então ela é contraindicada para pacientes diabéticos e para gestantes e lactantes. Se eu não me engano, ela é considerada categoria C para gestante. O que significa isso?
C ou D significa que se for D é porque tem pesquisa que já comprovou o malefício, né, o efeito nocivo dela para o organismo. Se for C, é que tem pesquisas feitas com animais, mas não que mostraram efeitos nocivos, mas não tem pesquisa com seres humanos, então não se recomenda, tá? Mas enfim, ela é contraindicada para gestante lactante. Então, voltando, paciente gestante em primeiro e segundo trimestre com dor que não seja a dor da gestação, né? Que não seja aquela dor relacionada assim à contração uterina, por exemplo, dor embaixo do ventre, que pode mascarar alguma complicação da gestação. Então, se recomenda o paracetamol, tá? E no caso do terceiro trimestre, aí tem que ser avaliado com mais critério, eu vou citar nos anti-inflamatórios, tá? Frequentes casos de hipersensibilidade à dipirona. Na prática, muitas pessoas falam assim, eu não posso tomar dipirona porque eu sou alérgico. Não é que ela é alérgica, é que ela tomou ela fez uso, né? Ela recebeu a dipirona, por exemplo, de uma forma muito rápida, e aí despencou a pressão dela, então ela acha que ela é alérgica, tá? Mas também tem casos de hipersensibilidade, é muito comum a gente ver, assim, quase eu nunca peguei uma semana ou então um período que não tivesse paciente com pulseira de alerta de hipersensibilidade à dipirona, assim como também vê o paracetamol. Mas como a dipirona ela é mais utilizada e a gente só sabe se a pessoa tem hipersensibilidade depois que ela passou por um período, ela passou por uma ocorrência de processo alérgico, então a gente costuma encontrar mais pessoas com reação de hipersensibilidade na dipirona. Ela também tem metabolismo hepático e excreção renal, tá? E o nome comercial comum, sem dúvida, é a Novalgina, tá? Nem coloquei aqui, ó, coloquei, tá, da ampola, que essa é a ampola da Novalgina, que é intramuscular. Geralmente a ampola, ela vem intramuscular e intravascular a mesma ampola, tá? Só que é só uma coisa que a gente sempre tem que conferir naqueles nomes certos. E aqui eu coloquei a dipirona sódica, né? A dipirona sódica é mais encontrada em 500 miligramas ou agora tem bastante, é disponível na farmácia de 1 grama. Gente, 1 grama são 1000 miligramas, então tem que tomar bastante cuidado na ingestão dessas medicações, tá? 1 grama é como se você colocasse 1 grama assim na colher. E você verificaria tudo aquilo de medicamento, só que ele está literalmente comprimido, daí você não vê a quantidade, né? Não assusta. Ó, ele fala, inclusive, que é acima de 15 anos, né? Então, pacientes com idade abaixo não é indicado. Outra coisa, a dipirona, ela tá banida, ou seja, ela não é comercializada nos Estados Unidos, Suécia, Japão, Austrália e a maioria dos países da União Europeia, porque ela tem potencial comprovadíssimo de causar granulocitose. Que bicho é esse, a granulocitose? É a baixa produção de certos mediadores no sangue, como, por exemplo, os leucócitos. Leucócitos são células brancas, células de defesa. Se eu diminuo célula de defesa no organismo, eu deixo o organismo suscetível a contrair doenças, ou seja, eu abaixo a imunidade, tá? Então, o uso frequente, o larga comercialização da dipirona e utilização sem critério pode levar à granulocitose e a pessoa ela fica sempre suscetível ali a contrair doenças virais, por outros micro-organismos também, tá? Então, principais diferenças entre dipirona e paracetamol. O paracetamol não é considerado um anti-inflamatório não esteroide, ele é indicado quando não há necessidade de entrar, depois ele é o primeiro, depois a dipirona, se indicado, e depois os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Então, é o indicado quando não precisa entrar com a ENE, que a gente fala, porém ele tem risco de lesão hepática. Então, pacientes com problema hepático, o duro é quando a gente pega pacientes com lesão hepática e alérgicos à dipirona. Então, daí precisa entrar com um anti-inflamatório não esteroide, tá? É assim que vai funcionando o processo. Outra coisa é a questão da gestação, né? Então, a dipirona ela é contraindicada para gestação, principalmente no primeiro e segundo trimestre, tá? E no último trimestre também, para não influenciar
na questão da dificuldade, da demora do trabalho de parto. E outra coisa, falta uma diferença. Os dois têm baixa ação anti-inflamatória e a questão a questão da idade, tá? A questão da idade. Então, assim, aqui a dipirona sódica, nessa forma, ela é contraindicada para crianças abaixo de 12 anos, mas aí a gente tem, por exemplo, a Novalgina gotas ou a Novalgina solução, que ela tem uma formulação diferenciada já para ser utilizado com crianças, tá? Eu sempre falo assim, gente, farmacologia pediátrica é uma coisa completamente diferente, tá? Mas a gente consegue ainda agregar uma coisa na outra. Feito segundo analgésico, a dipirona. Terceiro analgésico, que na verdade ele é um anti-inflamatório não esteroide, clássico de posto de saúde, é o ibuprofeno, tá? Que é fornecido nas farmácias municipais pelo SUS. Inclusive, é uma medicação que falta muito, porque nos últimos 5 anos as pessoas começaram a usar muito. As pessoas têm sentido muita dor, na verdade, né? Não é julgando a dor das pessoas, mas a prescrição, a orientação, a gente sabe que para retirar a medicação deveria ter uma prescrição, deveria ter controle de estoque rigoroso, até para medicações que não são controladas, mas nem sempre acontece, tá? Então, o ibuprofeno, ele é um inibidor da COX-2, certo? Então, o que a COX-2 é responsável? Fazer proteção gástrica, tá? Então, o ibuprofeno, ele vai inibir produção de muco protetor gástrico, certo? Em pessoas que têm ou não têm problema no trato gastrointestinal. Mas vamos lá. É indicado para tratamento de enxaquecas, dismenorreias. O que é dismenorreia? Problema da menstruação, principalmente cólica intensa e cólica intensa derivada de endometriose, tá? Então, para dores de dente, odontólogos prescrevem bastante para dores de dente. Dores do parto, tá? O ibuprofeno, ele é recomendado para dores do parto. Mialgias, que é dor muscular, né? É dor miálgica, dor de tensão, por exemplo. E também para dor pós-cirúrgica com critério, com ressalva, porque ele pode estar relacionado com ocorrências de hemorragias e tecidos, certo? Ele é muito eficaz em quadro de artrite reumatoide gota, porém esses quadros hoje eles estão muito avançados. As pessoas elas estão muito resistentes aos medicamentos, então quadros de artrite reumatoide gota hoje tem sido utilizado bastante os corticoides, né? A outra classe dos anti-inflamatórios, que a gente não vai abordar aqui dessa vez, mas mais pra frente sim. Então, o uso de ibuprofeno, o uso de um anti-inflamatório não esteroide a partir de uma utilização já foi comprovado que aumenta o risco de insuficiência cardíaca, tá? Renal ou hepática. Principalmente insuficiência cardíaca, certo? Então, se está relacionado ao risco de desenvolver, aqueles que têm insuficiência cardíaca, renal e hepática instalada, o ibuprofeno não está recomendado. Então, o paciente que é cardíaco, que faz uso de anticoagulante, que faz uso de digitálico, que é a medicação que controla a contração do músculo cardíaco, não se recomenda ibuprofeno, tá? Ele está disponível na via oral e intravascular, muito pouco utilizado intravascular, ele é muito difundido na via oral, porque ele tem uma absorção muito intensa, tá? Ele, se eu não me engano, ele tem uma biodisponibilidade de 70 a 96% no sangue, tá? Então ele já é bem aproveitado no organismo. Os efeitos colaterais vão incluir pirose, que é a azia, dor epigástrica, né? Dor aqui na famosa boca do estômago, mas a gente considera que é a área superior, né? O quadrante superior aqui do abdômen, abaixo do apêndice tifoide, que é o final do osso externo, né? O osso aqui da caixa torácica. E erupção cutânea, principalmente em reação de hipersensibilidade.
certo? Outra coisa, pacientes que têm histórico de úlcera péptica, de sangramento do tecido do trato gastrointestinal, não se recomenda ibuprofeno, porque ele pode causar rompimento novamente de vasos. Os nomes comerciais mais comuns, então, na verdade, ele tem bastante, quase todos os laboratórios produzem o genérico dele, mas é o Alivium, né, que é bem mais caro, e o Ibuflex. E eles também têm agora na forma de apresentação de cápsula gelatinosa, né, que é melhor de ingerir e tem por conta dos recipientes, mas assim, o medicamento que provoca, mas essas cápsulas elas têm provocam um pouco menos de reações adversas, né, efeitos colaterais no trato gastrointestinal, principalmente no estômago, a azia. E o quarto é o cetoprofeno, o famoso Profenide. O Profenide ele é amplamente utilizado, principalmente na dor do pré e pós-operatório, principalmente no pós, tá? Porque ele é muito eficaz nesses casos. A nível hospitalar, a gente utiliza muito, muito mesmo, principalmente em via endovenosa, diluída em soro fisiológico. Acho que eu vou citar ali na frente, se eu não citar eu volto, mas pelo menos, geralmente é diluído em um frasquinho de 100 ml de soro fisiológico, e ele precisa, deixa eu até ver se eu já vou citar aqui, não, e ele precisa correr lenta, entre 30 minutos e 60 minutos. Por quê? Não pode passar 30 minutos. Quando você faz a preparação de todas aquelas medicações, né, da enfermaria, que você vai fazer todo aquele corredor, o cetoprofeno, ele precisa ser administrado, ele tem tempo de estabilidade. Então, depois que você reconstitui o pó iofilizado, que é esse aqui da foto, que não tem identificação, mas eu coloquei para simbolizar. Então, depois que você reconstitui, primeiro você reconstitui no frasco, que é esse frasco aqui. Depois você pega, puxa, né, com a seringa e coloca, redilui para o soro. E aí você vai instalar o soro no paciente, você não faz na seringa, tá? Se for feito na seringa, você vai fazer a hipersensibilidade no paciente, ele vai ter efeito colateral, você pode estar provocando uma insuficiência renal aguda no paciente e ele vai sentir muita dor mesmo. Tá? Então, por isso que é feito num soro fisiológico de 100 ml, pelo menos. Se você aumentar muito a quantidade de soro, você vai ter uma baixa concentração e a gente vai entrar naquilo da concentração soluto-solvente, né? Essa proporção ela tem que ser bem definida para que eu tenha o efeito terapêutico da medicação. Enfim, então, voltando aqui. Ele é um AINE, né? Então ele tem efeito anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Ele é bastante utilizado na dor do pré e pós-operatório e outras patologias dolorosas. Quais? Dor de artrite reumatoide, dor na coluna, dor onde a medicação intramuscular não fez efeito, dor lombar, dor no sacro, no cóccix, quando tem lesão e não pode ser feito por nada, não pode ser feito procedimento, nada além de fisioterapia e procedimentos não invasivos. Também inibe a síntese de prostaglandinas e também agregação plaquetária. O que significa isso? Aumenta o risco de sangramento. E quando é feito intravascular, ou endovenoso, que a gente fala, ele encontra-se 99% ligado às proteínas plasmáticas, ou seja, aos receptores. Então, entendam que eu tenho 100%, tecnicamente 100% da medicação na corrente sanguínea. Não tem reversor, tá? A única coisa que pode ser feita é monitorar o paciente para que ele não entre em um quadro crítico e você não veja, né? Então, se caso for feita uma superdosagem, tem que monitorar o paciente, fazer soroterapia, controlar o balanço hídrico e também ver se ele não tá entrando num quadro de acidose, tá? Se tiver, daí precisa reverter o quadro. Contraindicações, então, casos de úlcera péptica hemorrágica, porque ele tem o risco de sangramento. Paciente com insuficiência severa, cardíaca, hepática ou renal, mesmo caso do anterior que eu citei. E as mulheres no terceiro trimestre da gravidez, porque eles podem, não é paralisar, mas é reduzir a motilidade da musculatura uterina,
tá? Então, a gente não espera isso, né? A gente não tem essa intenção. A gravidez, ela sempre tem seu tempo fisiológico, então eu não posso entrar com cetoprofeno no terceiro trimestre da gravidez. E no primeiro e no segundo, critério, muito critério. Primeiro, tenta as medicações recomendadas, né? Depois que é o paracetamol, o analgésico. Lembrando que a dipirona não é recomendada pelo risco de agranulocitose, tá? Mulheres no terceiro trimestre da gravidez não se recomenda o cetoprofeno, tá? Por que ele é tão eficaz? Porque ele circula pelo líquido sinovial, ou seja, além também de circular no líquido intracelular, ele também circula pelo tecido, pelo meio extracelular. Então, tecidos intraarticulares, capsulares, sinoviais e tendinosos, ele funciona muito bem, ele circula por esses tecidos. Então, dor no joelho, dor na coluna, dor na perna, essas dores assim que se tornam até mais crônicas ou até aguda mesmo por vamos supor, por uma exposição prolongada a uma postura inadequada. Então, ele cabe muito bem o Profenid, tá? Se não tiver contraindicação. Outra coisa, ele atravessa a barreira placentária e hematoencefálica, tá? Ou seja, ele tanto atravessa a barreira do encéfalo quanto a barreira placentária. Por isso que ele tem que ser usado com muita cautela. E esse medicamento é contraindicado na faixa etária pediátrica. E aí eu trouxe aqui para vocês as formas, ele tem todas as formas de apresentação. Eu tenho o cetoprofeno em gel para contusões, para lesões, entorse, luxação. Tem o cetoprofeno frasco, que tem que ser reconstituído, depois rediluído. Tem o cetoprofeno comprimido também, que pode ser indicado para dor e inflamação, que não precisa de receita médica, as pessoas compram sem critério. E eu também tenho o cetoprofeno pediátrico, que daí ele tem uma dosagem bem mais baixa, como vocês podem perceber. Esse aqui não, tá? Esse não é pediátrico, ó. Uso adulto intramuscular. Esse aqui é endovenoso. Esse é via oral. Esse é tópico, ou seja, transcutâneo sobre a pele. E este é solução via oral pediátrica, tá? Esse aqui ele tem uma redução bem mais baixa de dose, tá? Agora, a intravenosa, a endovenosa não se faz em criança, ok? Então, nós encerramos a primeira parte, que são os analgésicos não narcóticos ou não opiáceos, que são aqueles analgésicos que não têm potencial de dependência, entre aspas, tá? Porque ainda assim a gente vai abordar esse conceito de dependência, ainda assim a gente tem o abuso de analgésicos. Mas isso a gente vai citar um pouco mais pra frente, falando dos analgésicos opioides ou opiáceos. Então, até a segunda parte da aula.